As eleições municipais são apenas no próximo ano, mas a gente vai antecipar esse debate aqui, falando sobre campanha política, sobre legislação e também sobre estratégias. E para falar sobre esse assunto aqui no Pod da Região, nós temos como convidado o consultor político Wilson Pedroso. Wilson, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Sandra, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar com seus telespectadores. Campanha parece que tá longe, mas não tá. 6 de outubro, falta um ano para a eleição, mas as redes sociais acabaram aproximando as pessoas da política e das eleições. O mundo político já está se organizando, conversando sobre chapa, sobre coligação, sobre chapa de vereadores. Então é importante contar um pouco e compartilhar com as pessoas esse mundo que eles acabam vendo a partir das redes sociais. É verdade. E o Wilson, queria que você falasse, contasse um pouquinho, né? Primeiro da tua experiência, e também eu queria que você falasse para quem está nos assistindo agora, o que as pessoas devem esperar de mudança de estratégia de campanha. Ou seja, né? Você já deu um spoiler aí no começo, que as redes sociais mudaram muito essa forma de falar com as pessoas, de se falar comunicar, sobre, né? Se comunicar, né? Como é que você imagina que vai acontecer essa campanha de 2024? Então, 2024 a campanha é municipal. Como que eu digo, a campanha municipal, ela tem uma dinâmica diferente da campanha nacional e da campanha de presidente e governador. A campanha municipal é a campanha do olho no olho. Então você conhece o vereador, você sabe onde ele frequenta, você sabe a festa que ele vai, ele acaba fazendo parte daquele seu círculo de conhecidos. O prefeito é a mesma coisa. O prefeito sabe onde mora, sabe quem é o marido, sabe onde os filhos estudam, porque está no seu dia a dia. O nacional, você vota no presidente, vota no deputado e muitas vezes nem lembra quem votou na outra eleição, você não lembra. Então a dinâmica aqui é diferente. Então acho que o olho no olho e as redes sociais facilitam a eleição municipal. Tanto é que você vê, a maioria dos prefeitos, todo dia na rede social, ou entregando obra, ou visitando algum bairro, ou fazendo algum atendimento. Antigamente as pessoas tinham acesso à informação do que o prefeito estava fazendo, principalmente pelos jornais e pelos rádios. Hoje é através de rede social. Lógico, o jornal e rádio é importante, não perde seu espaço, mas hoje tem outros caminhos para o munícipe, o eleitor, saber o que está acontecendo no município e com o que o vereador está fazendo, o que o prefeito está fazendo. E é ruim não estar nas redes sociais, porque as pessoas consomem conteúdo através das redes. O Wilson, tinha uma outra estratégia que quem já é assim, né? Vamos dizer assim, da minha idade, um pouquinho mais velha, lembra que era uma coisa que era muito repudiada pela população, que dizia o seguinte: olha, o determinado prefeito ou vereador, ele só vai fazer as coisas no último ano. Olha, ele só chega na minha casa no último ano. E aí, a partir do momento que você tem a rede social, que você acompanha aqueles políticos, você sabe o que ele está fazendo. Ele está na sua casa todos os dias. Todos os dias, né? E é uma dica importante, você que não acompanha aí o político da sua cidade, é importante, né? Isso. E aí muda-se também a dinâmica de se fazer, de se governar, de se administrar uma cidade. Eu vou fazer uma certa defesa, porque eu estou há 30 anos na gestão pública e agora que eu estou dando uma reviravolta e estou conversando mais com as pessoas. Eu sempre fui alguém de bastidor. Mas a gestão pública, realmente, ela demora para maturar uma obra, né? Você vai fazer uma obra, não é do dia para a noite. Muitas vezes demora 2 anos, demora 18 meses e fica sempre essa impressão que quando inaugura é próximo das eleições. Mas as redes sociais hoje acompanham o dia a dia do prefeito, acompanham o dia a dia do vereador. Pode não estar entregando obra, mas quer saber se está indo trazer novos investimentos, quer saber se foi visitar pelo menos para saber os problemas que estão acontecendo no bairro. E muitos deles têm achado a essência nas redes sociais e têm conquistado mais eleitores e se aproximado mais das pessoas através das próprias redes. Rede social é importante, volto a falar, é um conteúdo que as pessoas estão absorvendo 24 horas por dia, porque é na hora do almoço, é quando acorda, é quando dorme. A gente vive com o celular na mão, O que está fazendo com o celular? Está lá no Instagram, está lá no Facebook e fica acompanhando, porque se você segue o prefeito, está lá. Ele vai receber o conteúdo do prefeito, querendo ou não. Se ele segue, ele recebe. Então é importante redes sociais, principalmente para quem pretende ser candidato ou continuar no cargo.
E como nós estávamos conversando um pouquinho nos bastidores, né? Essa construção de público e essa construção de engajamento, ela também não acontece do dia para a noite. Não acontece do dia para a noite. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho que essa é uma estratégia também que as pessoas têm que pensar com uma certa antecedência, né? Eu digo que campanha eleitoral, por conta das redes sociais, elas estão muito... elas estão com um olhar muito diferente do que foram nas eleições quando não tinham redes sociais. Era fácil, não tinha rede social, você aparecia através do jornal ou rádio e através da televisão no horário político, campanha eleitoral. Hoje, o horário político, muitas vezes, a pessoa não está nem vendo o horário político porque ele está vendo o político nas redes sociais. Então, se antecipar é importante. Até porque, se você errar, dá tempo de corrigir. Se você deixar para fazer a sua campanha só no período eleitoral de verdade mesmo, que é a partir de julho, um período cada vez menor, que é julho, agosto, setembro e a eleição dia 6 de outubro, você vai ficar para trás porque outros vão estar se antecipando e aproveitando esse período pré-eleitoral ou construindo a própria imagem ao longo dos 4 anos, porque não foi eleito agora, constrói a imagem, você tem 4 anos para construir essa imagem via rede social. Internet é de graça, você não precisa de grandes produções, né? Como é celular, as pessoas aceitam que faça um vídeo em casa, faça um vídeo menos produzido. Você não precisa. Na TV não, na TV você tem que ir lá, todo produzido daqui. Mas se eu quiser, eu vou sair daqui, eu vou colocar uma foto que eu tirei, falando que eu tive aqui, que eu tive com a Sandra, e as pessoas vão consumir, vão saber, pô, ele esteve na minha região, ele esteve no meu bairro, ele esteve na minha cidade. Então é importante você se antecipar. E não é só se antecipar nas redes sociais, é se antecipar também na organização da campanha, se organizar, fazer um planejamento, fazer um organograma, identificar pessoas que podem te ajudar de forma voluntária. Essas pessoas de forma voluntária podem ocupar algum cargo dentro da sua eleição. Esse aqui pode cuidar de agenda, esse aqui pode ser o responsável de voluntários, trazer mais voluntários. Por isso, se antecipar é importante. E eu queria que você falasse também dessa nova geração, que é uma geração que está mais antenada, está mais conectada, tá mais tecnológica, né? E que também vai ter essa possibilidade de também escolher os seus eleitores, né? Que vai às urnas, né? Como dialogar com o jovem? A estratégia ou o conteúdo, ele tem que ser diferenciado também para esse público? Linguagem e conteúdo diferenciado. Eu dou um exemplo, outro dia eu tenho um podcast que chama Podcast Política Real. Eu entrevistei o ex-presidente Michel Temer e coloquei o Instagram dele tinha TV aqui, eu coloquei o Instagram. Eu postou um negócio totalmente fora do padrão político, ele no Dia dos Namorados, e não sei o que lá. Obras que ele fez, também uma linguagem direta pro jovem, uma linguagem que ele não... Porque o jovem, ele consome conteúdo, mas ele tá mais conectado, sabe? Não adianta você, na época de eleição, aparecer e falar assim, olha... hoje eu estou jovem, eu quero jovem. Não é. É uma construção, é uma linguagem. Então, por isso que eu digo, tem que se antecipar, porque o jovem, se você fizer a linguagem só na época da eleição, ele não vai votar em você e vai votar no seu adversário. Legal. Wilson, eu queria que você falasse também agora sobre, existe uma questão de legislação, que é a cota dos 30% da participação, né, das mulheres, ou seja, as chapas, na composição daquela chapa, ela precisa ter pelo menos 30% de mulheres que vão concorrer à disputa eleitoral, no caso das eleições municipais. E aí eu queria que você falasse sobre a questão da representatividade feminina e também sobre a questão daqueles políticos que entram com causas, né, com determinadas causas, que daí a gente não está falando mais de território, né, então aquele candidato que é do bairro, né, que vai cuidar daquela região, não, mas aquele político que ele tenta abraçar determinadas causas. Você acha que isso o Brasil começa também a desenvolver também essa linguagem política também? Eu acho que a linguagem de causas já existe, sabe? Principalmente a causa animal. E em toda eleição vai aparecer uma causa ou outra, um candidato ou outro de algum outro segmento, vamos pôr um segmento diferente que tem também aumentado. Segurança pública, tem lá um cara que é o SGCM no município, ou é o PM do município, e a causa animal. Então, mas ainda nas eleições municipais, principalmente, o eleitor prefere votar naquele vereador que representa o bairro, que trouxe o asfalto, que trouxe a lombada, que trouxe a escola, que melhorou o ambiente onde as pessoas vivem, né? Então eu ainda acho que nós vamos sempre ter um ou outro causa, mas o eleitor vai votar principalmente nas pessoas que ele
conhece, consegue apertar a mão, que é o vereador do bairro, ou o vereador que representa ele na igreja, assim, mas eu acho que é mais direto, é aquele vereador que ele considera que pode trazer para dentro de casa e oferecer um café e ter um bate-papo. Acho que ele considera o vereador uma pessoa mais próxima, um primo de segundo grau, faz parte da família, não é da família, mas é um primo de segundo grau. E que ele tem acesso, né? Que ele tem acesso, que ele vai chegar no gabinete, vai encontrar na rua, vai encontrar no restaurante, sabe? Ele sabe o vereador sabe quem ele é e ele sabe quem é o vereador. Legal. Wilson, eu queria que você falasse também agora, a gente que tá finalizando já quase esse bate-papo, sobre as fake news também, que no universo do mundo digital ele foi muito disseminado nas últimas eleições, tem sido combatido aí por órgãos como Polícia Federal, quando tem feito diversas operações aí de combate às fake news, e que prejudicaram já sim a democracia brasileira, né, com informações que não são reais, de fato, né, aquela distorção toda. E eu queria que você falasse isso, como que o eleitor ele consegue se proteger e como que esses agentes políticos também precisam estar atentos a isso. Antigamente, o nosso meio de absorver informação era um jornal de grande circulação na TV, os jornais do município, um outro jornal de grande circulação no país. As redes sociais trouxeram a política para mais próximo das pessoas. Às vezes as pessoas me perguntam, as pessoas falam mais de política? Eu falo assim, falam mais de política. Eu tenho exemplo também. Quando eu era moleque, eu tô na política desde os meus 15 anos, fui presidente de Grêmio e tal. Eu chegava no bar do bairro lá para tomar cerveja, os caras falavam, não vem falar de política. E falava de futebol. Hoje, eles deixam de falar de futebol e falam de política. E eu agora também quero falar de futebol, não quero falar de política, né? Eu brinco, né? Agora não quero falar de política, quero falar de futebol. Mas eles consomem muita informação que muitas vezes não é real. As pessoas precisam ter discernimento de entender que coisas muito absurdas não são verdade e não divulgar. E se tiver dúvida, vai no Google. Deixa eu ver. Mas tem uma geração que tem dificuldade de entrar no Google. Então pergunta para alguém da família antes de disseminar. Será que isso está acontecendo mesmo? Eu recebi de um general. Mas quem que é o general? Não, é o áudio do general. Mas você nem conhece o general. Como que você... Eu posso gravar e falar assim, sou o general, não sei das quantas. Então, discernimento. E as pessoas estão com dificuldade de ter esse discernimento porque elas estão muito fanáticas por um lado e pelo outro. Não tenha político de estimação. Político é seu funcionário. Entenda que se o Lula for um mau presidente, quem vai ser prejudicado é você, não é o Lula. Se o Bolsonaro tivesse sido um mau presidente, eu não vou fazer avaliação, mas quem se prejudica é você. Então não tenha político de estimação. Não importa se é de direita ou se é de esquerda. Você tem que acreditar que ele vai fazer a sua vida melhorar, que a sua vida que você vai crescer ao longo desses 4 anos que o prefeito vai ficar, que o governador que vai ficar. E depois, sabe, bobagem ficar com não precisa brigar na família, né? Não é, mas é isso, porque as pessoas, porque eu gosto de um, você é contra o outro. Não é, pode gostar, porque às vezes o cara aumentou o salário mínimo e te beneficiou e você fala, o cara fez uma coisa boa, o outro fez uma coisa... E não significa que você é fã de um ou fã de outro. E volto a falar, não tenha político de estimação. Tá certo. Wilson, agradeço muito a sua participação aqui, o seu bate-papo. A gente conversou aqui no podcast de hoje sobre política, sobre a utilização das redes sociais, estratégias e muita coisa, com muita perspectiva sobre as campanhas municipais, as eleições de 2024. Wilson, muito obrigado pela sua participação. Sandra, obrigado. Um abraço a todos. Quero deixar também um abraço para a prefeita Priscila e para o deputado Gambale. Um grande abraço para todos aí. Tá certo. E você que nos acompanhou aqui nesse podcast, curte e comenta aqui que a gente também quer ouvir a sua opinião. Portal da Região, a notícia que você precisa.